Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no ICMI, Instituto de Capacitação Ministerial. Meu nome é Davi Robson e você está no curso sobre adoração, história, teologia e prática na igreja atual. Nesse módulo que estamos começando hoje, nós vamos começar a estudar a teologia bíblica da adoração. Na aula de hoje veremos a adoração, que a adoração bíblica inclui a adoração dos anjos. Veremos também que a adoração bíblica está firmada em Deus e não no adorador. E veremos a adoração bíblica como uma provisão de Deus e uma resposta de Deus ao pecado humano. Inicialmente, devemos refletir que a adoração ela parte do conhecimento a respeito de Deus. Isso está muito claro naquilo que o próprio Jesus falou a respeito da possibilidade ou da busca de Deus por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, estamos falando aqui de que não há, ou é impossível que exista a adoração verdadeira se não existe conhecimento a respeito de Deus, da sua natureza, do seu ser, da sua forma revelada. Veremos também que a base desta ideia de que Deus se revela ao homem é o culto. Ao se revelar, Deus espera uma resposta adoracional. Deus espera que o homem o adore e faça isso em espírito e em verdade. Então, a explicação interessante para esse texto, de que Deus procura adoradores, é que o sentido de Deus se revelar a nós é de produzir em nós este anseio de adorá-lo, de resgatar em nós aquilo que havia antes da queda. Então, inicialmente, conceituamos teologia como um conhecimento possível a seres regenerados, a pessoas que de fato conhecem a Deus. Teologia cristã, portanto, é Deus em seu estado revelado. É o estudo de Deus em sua revelação. Então, é conhecer aquilo que de Deus se pode conhecer. É falar aquilo que de Deus se pode falar, e só podemos falar de Deus a partir da sua própria revelação, daquilo que ele falou a respeito dele mesmo. E temos a Escritura, que nada mais é do que Deus em estado revelado, de que Deus em forma possível de ser conhecida a nós seres humanos. Já definimos também que a teologia cristã ela é um estudo de pessoas convertidas, regeneradas, nascidas de novo. Somente as pessoas nascidas de novo, somente os regenerados, podem de fato fazer uma teologia cristã. E também definimos que a adoração é possível somente a pessoas regeneradas, somente a pessoas convertidas. Só a igreja pode adorar a Deus, somente os cristãos podem adorar a Jesus. Inicialmente, nosso primeiro tópico da aula é a respeito dos anjos, porque no nosso conceito, os anjos participam da adoração bíblica. Percebemos que os anjos, eles são seres morais, e eles respondem também a Deus na adoração. É óbvio que os anjos eles não participam da cruz, da redenção, da regeneração. Mas, no entanto, os anjos também, como seres morais, eles respondem a Deus em adoração, mas de forma ordenada, porque foram criados para isso. E que há uma ordem sobre eles para que adorem a Deus. No entanto, não negamos a moralidade dos anjos. Os anjos eles são seres morais, também capazes de fazer as suas escolhas, mas, no entanto, adoram a Deus por ordenação, porque são ordenados por Deus a fazer isso, mas são seres morais. Muito interessante que, para nós, seres morais, não só seres morais podem adorar, na verdade. Se não houver uma moral, uma moralidade, uma consciência, impossível será a adoração. Uma vez que seres não morais ou amorais não adoram. Muito interessante, o teólogo Abel Langston, um teólogo muito importante nos conceitos a respeito da criação humana, ele separa a criação entre criação moral e criação amoral, dizendo que a criação moral é a criação consciente, ou a criação animada, aquela criação que não é mecânica. E o restante da criação? O restante da criação, chamada inanimada, adora a Deus de forma amoral, de forma mecânica. Então, os pássaros, as plantas, os animais, a própria criação louva a Deus. E aqui nós fazemos um paralelo entre o louvor como possibilidade de seres morais,
o louvor como possibilidade de seres amorais e a adoração como possibilidade de seres morais. Portanto, adorar é uma prerrogativa de seres morais. Louvar é uma prerrogativa de seres ou da criação chamada inanimada. Adoração parte da moralidade, da vontade, da decisão, do arbítrio humano ou dos próprios anjos. Portanto, os anjos eles são incluídos na adoração porque são seres morais também. Só faz sentido a adoração a seres morais por ser um ato voluntário, um ato consciente. No entanto, temos essa separação. A criação louva e a criação inanimada louva e a criação animada adora. Segundo momento, segundo tópico importante para nós aqui é que a adoração bíblica está firmada em Deus e não no adorador. Isso é muito importante. Você que está com o nosso e-book aí, você vai ter bastante material adicional sobre isso. A adoração, ela nasce, portanto, no caráter de Deus. Ela existe no caráter de Deus e o valor da adoração é Deus. O valor da adoração não é o adorador. O valor da adoração é Deus. É aquele a quem o adorador adora. É o alvo desta adoração. Portanto, o motivo de adorar não está em nós. O motivo e a razão da nossa adoração não está em nós. Ela está somente em Deus. É óbvio que falaremos agora um pouquinho a respeito da queda, que é esse momento onde o nível humano em relação a Deus decai, onde nós que estávamos em igualdade com Deus, perdemos esta igualdade, perdemos esta relação de proximidade, essa relação mais de igual para igual com relação a Deus. A realidade é que Deus nos leva a adorá-lo agora. A adoração é algo que nasce em Deus e que está absolutamente centrada somente em Deus e não no adorador. E por isso é que falamos que, biblicamente, nasce aí, após a queda, a idolatria. E o que é idolatria? Aquela adoração que reconhece e que adora a si mesmo. Então, a adoração cristã, bíblica, ela jamais irá admirar-se, irá dirigir-se a um objeto que não é, a um ser, né, que não é Deus. Tudo aquilo que a adoração se propõe a fazer está em Deus. E Deus é, de fato, o sentido de adorar. Nós só podemos adorar a Deus, né? Então, estamos falando aqui, e você vai ter bastante material adicional aí no e-book, a respeito de que a adoração bíblica não está firmada no adorador humano, mas está firmada em Deus. E no terceiro momento da nossa aula de hoje, falaremos sobre a adoração como provisão para o pecado humano. Quando Adão estava no paraíso, estava no jardim do Éden, o natural para Adão era escolher pelo bem, era escolher pela vontade do Pai. Antes da queda, Adão estava livre do pecado e, aí citando mais uma vez o Langston, teólogo Abel Langston, ele tinha espírito perfeito, intelecto perfeito e moralidade perfeita. Ele tinha espírito perfeito, intelecto perfeito e moralidade perfeita. Espírito perfeito significa que ele não tinha pecado. Intelecto perfeito significa que ele tinha uma comunicação perfeita com Deus. Deus nos criou seres intelectuais, seres de intelecto, para que ele pudesse se comunicar com seres que o compreendessem. E ele tinha uma moralidade perfeita, porque a sua tendência natural seria pela escolha do bem. A partir da queda, o homem cai nesses três elementos, nessas três estruturas de ser humano, no espírito, no intelecto e na sua moralidade. E a partir daí, o plano de Deus se volta agora para resgatar, para redimir a adoração original antes da queda. Portanto, Deus institui ali o culto no Antigo Testamento e é muito interessante, segundo Langston, são dois fatores que nascem da queda, é a idolatria e o egoísmo. Como vimos aqui, a adoração bíblica ela nunca está centrada em si mesma, ela sempre está centrada em Deus. Mas a partir da queda, e em função da queda, o homem torna-se um ser egoísta, egótico, egoístico e também capaz de adorar a si mesmo e a própria criação. E a partir daí,
Deus estabelece o culto, o elemento central da adoração no Antigo Testamento, que nós vamos falar nas próximas aulas, a respeito da adoração no Antigo Testamento. E é muito importante para a gente esta aula, porque a adoração do Novo parte da adoração do Antigo. E a base desta relação de Deus com o homem no Antigo Testamento é o culto, ou a adoração. Como a adoração ela foi instituída pelo próprio Deus, isso significa que Deus está refazendo a adoração. Deus está restaurando o homem para através da adoração. Por isso falarmos de adoração é tão importante nos nossos dias. Portanto, a base de Israel, a base da relação de Israel com Deus era o culto, ou era a adoração. A tarefa de Israel era adorar. E por isso a adoração ela nasce em Deus, como uma dádiva de Deus, como uma provisão de Deus para o homem e como a restauração da relação que o homem tinha antes da queda. No Novo Testamento há uma substituição desses conceitos, como veremos. Mas, já iniciando a nossa aula sobre a teologia bíblica do Antigo Testamento, que veremos nesse próximo módulo da adoração bíblica, da teologia bíblica da adoração, já estou antecipando um pouquinho das próximas aulas, Israel nasce exatamente com base na revelação de Deus e na ideia de que Deus quer quebrar a distância promovida pelo pecado entre o homem e Deus e refazer esta adoração esta relação com base na adoração. Portanto, a adoração é a provisão de Deus para o pecado humano. Era através da adoração que Deus redimia, perdoava e estaria restaurando o seu povo e a relação com o seu povo. Na aula de hoje, iniciando o nosso módulo de teologia bíblica da adoração, vimos que a adoração bíblica inclui os anjos, porque os anjos são seres morais, capazes de adorar. No entanto, os anjos adoram por ordenação. A criação animada de Deus é o homem e os anjos. Somos nós e os anjos. Portanto, ainda que os anjos não participem da cruz, eles são capazes de adorar. Vimos também que a adoração bíblica não está firmada no adorador, mas está firmada em Deus. E ela nasce exatamente em Deus. A adoração sempre estará nascendo e tendo seu valor em Deus. E vimos agora a adoração como provisão de Deus, como ato restaurador de Deus para restaurar a relação entre ele e o homem após a queda. Leia o seu material aí, leia o seu e-book, bons estudos e até a próxima aula.